Bom dia, irmãos. Só explicando, viu? Não pinta o cabelo. É brincadeira, né? Mas é verdade, viu? Tem crescido alguns fios brancos na minha cabeça. Estou com 48 anos. Cheguei lá em Santa Catarina, na igreja na Zona Norte, com 24 anos. Então, a metade da minha vida foi vivida exatamente servindo ao Senhor naquela igreja, né? Estou feliz, contente e animado servindo ao Senhor, apesar das lutas e dificuldades que normalmente nós temos, né? Isso faz parte do ministério, né? É impossível servir ao Senhor sem lutas. É impossível servir ao Senhor sem contratempos, mas devemos continuar servindo ao Senhor apesar das lutas e contratempos, não é verdade? Pois bem, meus irmãos, nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que possa nos iluminar e que Ele possa nos usar aqui como instrumento em suas mãos para a sua glória. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse grande privilégio de poder, Senhor Deus, abrir a Tua palavra e expor a Tua palavra, que o que nós preparamos, ó Deus, possa servir de crescimento para a vida do Teu povo nesta localidade, nesta igreja, Senhor. Fortalece-nos grandemente, nós pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus, amém. Irmãos, ontem à noite nós trabalhamos um pouquinho sobre o tema, né? Missões, um chamado perigoso, e nós entendemos, né? Olhamos ali a pessoa de Jesus, que Ele mostrou aos seus discípulos: vocês vão fazer pescadores, né? Vocês se tornarão pescadores de homens. E nós vimos também que Jesus preparou os seus discípulos para os embates, as lutas e as dificuldades que eles iriam enfrentar. Familiares poderiam se levantar contra eles, eles poderiam ser perseguidos, o governo poderia torturá-los também, poderia até matá-los também. Então Jesus preparou os seus discípulos para esse chamado que seria extremamente perigoso. E nós tomamos como referencial um grande missionário do Novo Testamento que fez um trabalho excelente em realmente difundir e levar o evangelho nos 4 cantos da terra. E nós vimos que realmente o apóstolo Paulo foi uma sumidade e autoridade na obra missionária. Nós nem podemos nos comparar a ele, nem chegamos aos seus pés, né? Mas hoje nós vamos trabalhar sobre um outro missionário, vamos trabalhar sobre um outro personagem que talvez nós podemos nos comparar a ele em alguns momentos. Creio que os irmãos conhecem a história de Jonas, nós não vamos falar nada novo, mas nós queremos fazer algumas reflexões sobre esse chamado que Deus fez na vida desse homem tão interessante do Velho Testamento, que recebeu também um chamado de Deus e também um chamado muito perigoso. Eu queria perguntar para vocês, é fácil obedecer ao Senhor? Eu acho que não, né? Às vezes mexe muito com as nossas emoções, às vezes obedecer a Deus mexe com a nossa vontade, porque o nosso coração muitas vezes é inclinado a fazer aquilo que nós gostamos e não que agrada ao Senhor. E realmente, se Deus chamasse você para uma obra especial, um trabalho realmente específico sobre missões, né? Hoje pela manhã nós oramos pelo pastor Heron, pelo missionário Rafael, né? Nós percebemos os seus trabalhos naqueles países. Se Deus chamasse você para desenvolver um trabalho em talvez uma localidade bem distante, no caso aí numa tribo indígena, né? Como o missionário Márcio, né? O que é que você faria? O que é que você diria para o Senhor? Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo, eu estou disposto a realmente servir ao Senhor. Ou você talvez diria: Senhor, eu não tenho condições, né? Chama uma outra pessoa, manda outros, mas menos a mim. Então, pensando nisso, nós queremos pensar sobre esse missionário do Velho Testamento, Jonas, porque ele deu muito, mas muito trabalho para Deus.
E muitas vezes também nós damos muito trabalho para o Senhor, para entender e aceitar o chamado de Deus em nossas vidas. Então nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 2, né, do livro de Jonas, Deus chama Jonas, e Deus, ao chamar Jonas, ele diz o seguinte, né, Jonas, que é filho de Amitai, e aí Deus fala para Jonas: dispõe-te, vai para a grande cidade, a cidade de Nínive, e você vai clamar contra esta cidade, porque a sua malícia chegou até mim. Então nós vemos aqui o chamado de Deus, né? Nós vemos que Deus está chamando Jonas para uma obra específica, uma obra especial, e ele vai trabalhar na capital do Império Assírio, a grande cidade, a cidade de Nínive. Então nós vemos aqui essa cidade, nós vemos exatamente, ela possuía grandes construções, e o texto mostra que essa cidade ela era grande em população, grande também em construções. As belezas da cidade de Nínive naquela época eram extremamente suntuosas, os jardins suspensos e as construções eram magníficas e extremamente belíssimas. Então qualquer pessoa gostaria de morar numa cidade imensa, uma metrópole, uma cidade extremamente desenvolvida para aquela cultura, para aquela época também. Então foi exatamente essa cidade, ou essa grande cidade, que Deus chama Jonas para fazer ou desenvolver o seu ministério de pregação, de pregar a palavra do Senhor. Então nós temos aí algumas poucas imagens que nós podemos perceber sobre o ministério que Jonas deveria fazer. Inclusive nós vemos que Jonas, ele morava na região de Israel, ele era um judeu, israelita, e Deus chama Jonas para se deslocar, saindo lá da cidade, do local onde ele morava, para ir para um lugar muito, mas muito distante, a cidade de Nínive, e aproximadamente 1.500 quilômetros de distância. Lembrando que nessa época o sistema de transporte não era tão moderno como nós temos hoje. Então, se você quer se deslocar a uma distância de 1.500 quilômetros, você tem automóvel, você tem avião, você tem vários meios de transporte para chegar em pouco espaço de tempo a uma grande distância. Na época de Jonas, teria exatamente animais ou talvez navios. Esses eram o sistema de transporte que Jonas disponibilizava naquela época. Então nós temos aqui o chamado de Deus para Jonas para ir para aquela grande cidade, a cidade de Nínive. Então, antes de entrarmos sobre esse chamado de Deus, esse chamado de Deus era extremamente perigoso, nós precisamos entender que o texto que nós estamos lendo é a pura verdade. Por que nós falamos isso? Porque algumas pessoas que olham o livro de Jonas têm muita, mas muita dificuldade para dar credibilidade ao texto. Esse texto aí é uma ficção, é um mito, é uma lenda. Então nós não podemos dar completa credibilidade. E porque as pessoas, ou muitas pessoas, especialmente os estudiosos liberais das Escrituras, eles têm dificuldade de entender a história de Jonas, ou autenticar que é verídico essa historicidade. Nós vemos porque a ideia de que quando Jonas chega na cidade de Nínive para pregar, nós vemos que praticamente a nação inteira se converteu. Então eles acreditam, não é? Os críticos das Escrituras acreditam que não haveria possibilidade de uma mensagem tão ofensiva produzir um resultado tão benéfico de uma nação inteira se converter. Então por isso nós não podemos dar credibilidade realmente ao texto de Jonas, não é? Mas a palavra
palavra, ela é viva e eficaz, não é? Como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, e a palavra de Deus, ela penetra no coração e ela produz mudanças. Então foi exatamente isso que aconteceu. Não foi Jonas que produziu as mudanças nos corações das pessoas, mas foi a palavra de Deus que chegou no momento certo e fez uma transformação impressionante na vida daquela nação, os ninivitas naquela época. Outra questão também, que há uma dúvida ou um questionamento na historicidade da narrativa de Jonas, é porque Jonas, o texto mostra que ele foi engolido por um grande peixe, e alguns dizem, não tem condições, é impossível um homem sobreviver no ventre de um grande peixe durante 3 dias. Então isso é ficção, isso é lenda, isso é uma novela estranha, é uma coisa realmente lendária, mitológica, e nós não podemos dar credibilidade. Mas inclusive, né, o próprio Jesus, ele cita a história de Jonas. Inclusive ele diz, olha, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem também esteja na terra, né? Então falando aí sobre a morte e a sua ressurreição também. Então nós não podemos rasgar esse livro e dizer, olha, não vamos dar credibilidade. É a Escritura, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que está em nossas mãos e nós damos toda a credibilidade, né? Aí conta-se a história de um garoto chamado Joãozinho, e ele estava na escola e a professora, uma pessoa muito cética, muito incrédula, e aí disse, olha Joãozinho, que história é essa que a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe? E Joãozinho, um crente, diz, verdade, eu acredito que de fato Jonas foi engolido por um grande peixe, professor. Não, eu não acredito, a professora dizia. E aí a professora disse, olha, e se Jonas não foi engolido num grande peixe? Aí Joãozinho disse, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas e ele vai dizer a verdade, que ele foi engolido por um grande peixe. E a professora disse, mas se Jonas não estiver no céu, e se Jonas estiver no inferno? Aí Joãozinho disse, então a senhora pergunta para ele, não é? Enfim, não é? Então aquela criança, ela entendeu perfeitamente o recado, não é? E a professora também. Enfim, então nós acreditamos na autoria, na autenticidade, na verdade. E se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu também acreditava, né? Porque o Deus que nós adoramos e servimos é um Deus grandioso, é um Deus poderoso, é um Deus que tem condições de fazer coisas que nós não conseguimos explicar. E pensando nisso, sobre explicações científicas, nós podemos observar que houve um caso em 1891 de um homem chamado Barclay. Ele era um marinheiro e a sua primeira viagem num navio baleeiro com o objetivo de pescar baleias. E nesse trajeto, a sua primeira experiência, em 1891, em fevereiro, ele estava ali naquele navio e ele entrou num bote para poder arpar uma grande baleia. E ele conseguiu, junto com os seus amigos, e arpou aquela baleia, e aquela baleia, ela sucumbiu. Ela desapareceu nas águas do oceano. E imediatamente, instantes depois, ela voltou à superfície e bateu com aquele bote foi quebrado completamente, e todos os tripulantes que estavam naquele bote caíram nas águas do oceano, e 2 deles desapareceram, e um deles foi exatamente Barclay, e os outros marinheiros, não é, os tripulantes ali, estavam procurando e não conseguiram achar. Horas depois, aquela baleia já moribunda, aquele animal gigantesco, ela começou a voltar para a superfície. Então os marinheiros conseguiram capturar aquela baleia que estava praticamente morta e levaram para o navio baleeiro com muita dificuldade. Eles não imaginavam o que estava para ver. Eles começaram a dilacerar, a cortar aquele grande peixe. Horas depois, já
já na madrugada, eles conseguiram tirar o estômago e os rins, o fígado daquele grande animal que era imenso, o estômago. E eles perceberam que no estômago estava tendo algum movimento. E eles abriram. E quando eles abriram o estômago daquela baleia, eles viram um pé. E daqui a pouco viram uma pessoa, e essa pessoa quem era? Era Bartley. E aí eles perceberam que ele ainda estava vivo, e ele estava realmente inconsciente, só dando aqueles grunhidos, aquele grito, e eles começaram a tratar. 2 semanas, Bartley, ele esteve praticamente inconsciente, quase que entre a vida e a morte, mas ele conseguiu sobreviver. E depois de 1 mês, esse homem explicou, já consciente, totalmente recuperado, o que realmente aconteceu naquele dia. Ele disse que lembra que quando estava naquele bote, aquela baleia bateu naquele bote, quando ele caiu exatamente dentro da barriga daquele grande peixe. Ele disse que consegue lembrar daqueles dentes, né? E também entrar por aquele caminho bem, aquele funil bem liso no estômago daquela grande baleia, e depois não se lembrou de absolutamente nada. Então Bartley é uma evidência externa de que houve realmente um caso de alguém que conseguiu sobreviver dentro da barriga de um grande peixe. Agora, lembrando, irmãos, que a Bíblia não diz que esse grande peixe foi uma baleia. Poderia ser algo muito maior e muito mais gigantesco, mas nós acreditamos que de fato acontecera. Inclusive também a arqueologia comprova que a cidade de Nínive existiu, e os arqueólogos mostram exatamente através dos seus estudos que aquela cidade era de fato uma grande cidade. Então, pensando nisso, olhando ao texto, nós podemos dizer, assim diz o Senhor, e nós estamos lendo a palavra de Deus, que é autêntica e tem muito a nos ensinar o texto que nós estaremos lendo. Então, voltando ao texto, né, nós vemos aqui Deus falando no versículo 2, ele diz, né, dispõe-te, capítulo 1, versículo 2, dispõe-te e vai à grande cidade, a cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Então nós vemos que Deus está dizendo, Jonas, eu tenho uma missão para você, e essa missão é pregar nesta grande cidade, a cidade de Nínive, muito distante, e essa cidade tem um grande problema. O grande problema não é apenas a extensão geográfica daquela cidade, mas também a sua, o quê? Malícia. O texto diz, não é? Que o Senhor diz, a sua malícia chegou até mim. Inclusive a palavra malícia tem a ideia de maldade, de perversidade, de miséria, ou seja, a situação da cidade de Nínive era tão gritante que chegou aos ouvidos de Deus, e Deus diz, eu preciso fazer alguma coisa para impedir exatamente essa cidade a continuar na sua prática de perversidade. Então eu vou enviar o meu servo Jonas para chegar nessa cidade para pregar contra ela. Inclusive a palavra malícia, que tem a ideia de calamidade, de miséria, de opressão, de maldade. Nós vemos que através da arqueologia e os estudos também de muitos historiadores percebem que essa cidade, a cidade de Nínive, ou os assírios, eles eram pessoas extremamente cruéis. Eles amavam torturar as pessoas. Eles muitas vezes pegavam os seus cativos, e eles esfolavam essas pessoas vivas, e depois que tiravam toda a pele, jogavam em óleo quente para a pessoa torrar, queimar naquele lugar terrível. Eles amavam torturar, eles cortavam os pés, cortavam os narizes, cortavam as orelhas, vazavam os olhos, porque eles amavam ver pessoas gritando e chorando e sangrando. Então nós temos esse quadro quando Deus disse, a sua malícia chegou até mim, porque de fato e de verdade era um povo terrível, era um povo nocivo, era um povo perverso, era um povo que tinha a maldade abundante em seus corações, e os registros mostram os métodos de grandes torturas que esses assírios
sírios ou os ninivitas faziam com os seus cativos. Eles eram especialistas em torturar. Eles eram especialistas em fazer atos de maldade. Por isso que Deus disse: vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, porque o seu clamor chegou até mim, a sua malícia chegou até mim. Então eu preciso colocar um ponto final na hostilidade desse povo tão miserável, desse povo tão cruel e esse povo tão sem piedade, sem amor, sem sensibilidade, extremamente violento, arrogantes e perversos. Então nós já entendemos, de um lado, que o chamado que Deus está fazendo para Jonas é um chamado extremamente o quê? Perigoso. Ele vai trabalhar com pessoas perversas. Ele vai pregar a palavra para as pessoas que não têm um pingo de piedade e os seus corações extremamente maldosos, violentos e extremamente perversos. E aí o que é que nós vemos? Nós vemos aí no versículo 3 que Jonas se dispôs. Maravilha, não é? Versículo 3 diz: Jonas se dispôs. Mas se dispôs para obedecer? Se dispôs para cumprir a missão perigosa, esse chamado perigoso? Não. A Bíblia diz aí no versículo 2, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Então Jonas disse: eu não quero, Nínive é para lá, eu vou para o outro lado, eu não quero obedecer à ordem de Deus. Inclusive nós vemos Deus, uma certa feita, lá no capítulo... Lá em Êxodo, capítulo 4 e capítulo 5, Deus chama um homem chamado Moisés. E quando Deus chama Moisés, você vai para o Egito e vai libertar o meu povo. Então Moisés começa a questionar os planos de Deus. Diz: Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, eu sou uma pessoa pesada de língua. Chama outra pessoa. Então Moisés começa a questionar o chamado de Deus. Aí Deus diz: eu quero que você vá, e ele foi, né? Nós vemos Jonas, ele não questionou o chamado de Deus, pelo contrário, ele não falou absolutamente nada, simplesmente tomou a atitude de: eu quero fugir da presença de Deus, eu quero realmente estar longe daquilo que o Senhor está mandando para mim. Então ele calculou, ele percebeu que a nação provavelmente era extremamente maldosa, violenta, ele era talvez um profundo candidato a ser esfolado vivo. Ele sabia que eu vou pregar uma mensagem ofensiva, e chegando naquela nação, talvez eles tenham ódio de mim, e a mensagem é ofensiva, de destruição de Deus e condenação de Deus a esse povo. Então eles podem me matar, eles podem me torturar. Então, pensando talvez na possibilidade dos perigos e riscos que ele poderia sofrer, então ele decide o que? Se dispôs a fugir da presença de Deus, né? Então nós vemos aqui a sua disposição não era para cumprir a mensagem, cumprir a missão, mas para fugir da presença do Senhor. Então uma pergunta para a gente fazer ao texto, né? E nós vamos responder no decorrer do nosso estudo será que nós podemos fugir da presença de Deus? Será que existe algum lugar no planeta onde os olhos do Senhor não estejam nos percebendo? Será que Ele não consegue fazer uma leitura profunda e os seus olhos não consigam enxergar, porque estávamos bem longe e bem distante, no local muito, muito distante da presença do Senhor? Será? Esse era o pensamento de Jonas. Ele achava que eu posso me esconder de Deus, eu posso fugir da presença do Onipotente, eu posso realmente me distanciar e indo para a cidade de Tarsis, Deus não vai me achar, Deus não vai realmente me observar, porque eu estarei muito, mas muito, mas muito longe da presença do Senhor. Interessante, irmãos, que Jonas, ele preferiu a tranquilidade, ele não queria realmente colocar a sua vida em risco, ele não queria realmente aceitar a missão perigosa, ele não queria realmente viver na total dependência do Senhor, ele queria ser independente, e a sua independência foi conquistada indo para longe da presença de Deus, ou ele achava que poderia estar independente ou fora
dos planos do Senhor. Então ele determinou o seu rumo, determinou o seu futuro, determinou a sua estratégia e disse: olha, eu vou para um outro local fora da presença do Senhor. Então ele achou um navio, né, que ia para Tarsis. Ele pagou a passagem, embarcou naquele navio para ir com eles para longe da presença do Senhor. Interessante que fugir da presença de Deus e longe da presença do Senhor era exatamente a ideia que Jonas tinha na sua mente, né? Eu posso viver uma vida tranquila sem a intervenção de Deus, eu posso viver uma vida tranquila sem a intromissão do Senhor na minha vida, e eu quero realmente uma vida de sossego, eu quero realmente uma vida sossegada. Então ele entra naquele barco, né? Ele deita naquele barco e ele procura o porão daquele barco, e a Bíblia diz que ele dormia o quê? Profundamente. Nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 5, que diz, né? Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, estava o quê? Havia descido no porão e deitado dormia o quê? Profundamente. Então nós temos aqui, Jonas está muito tranquilo. Ele está muito sossegado, muito confiante que podia fugir da presença do Senhor, e Deus não vai me perturbar, então eu vou dormir tranquilamente, porque os olhos do Senhor não estão em todo lugar. Ele não vai contemplar-me aqui tão longe, indo lá para a cidade de Tarsis, né? Então o texto diz que ele dormia o quê? Profundamente. Inclusive essa palavra profundamente tem a ideia exatamente de um sono inconsciente. Parece, como a gente está exausto um dia de muita atividade, muito trabalho, sol quente, né? Muita agitação, a gente chega em casa exausto, o sono é tão forte que a gente não quer nem comer, a gente precisa se deitar e dormir, aquele sono profundo. Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas aí no versículo 6, né? Ele dormia profundamente, foi preciso, o navio estava balançando por causa da tempestade, mas nem isso acordou Jonas. Ele precisou ser chacoalhado, ele precisa ser acordado de uma maneira muito brusca pelos marinheiros, porque ele nem estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele estava o quê? Dormindo sossegadamente, pensando na possibilidade de que eu posso me ocultar dos olhos do onipotente rei. E aí nós vemos no versículo 4 que realmente Deus agora começa a destruir os pensamentos e a teologia de Jonas, mostrando que os seus olhos estão em todo lugar, e que esse Deus, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, é um Deus extremamente poderoso, porque Ele é o único Deus, e Ele está acima de qualquer coisa. E aí no versículo 4 diz: mas o Senhor lançou no mar um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então veja o que está acontecendo, né? Aconteceu uma grande tempestade. Quem está provocando esta grande tempestade? O Senhor, né? O Senhor está providenciando uma turbulência, uma tempestade, uma aflição na vida de Jonas, né? Deus está fazendo o que? Levante ventos tempestuosos, ventos terríveis para agitar aquele mar, sacolejar aquele navio, sacolejar a Jonas, e talvez até quebrar os conceitos e preconceitos de Jonas, que achava que eu não quero servir a Deus, eu não quero me submeter à autoridade do Altíssimo, eu quero fazer a minha própria vontade, eu quero fazer o que eu quero. Então Deus realizou essa grande tempestade, as forças da natureza começam agora a balançar aquela grande embarcação. Todas as pessoas estavam amedrontadas. Lá no capítulo primeiro, nós vemos aqui no versículo 5, né, que diz: então os marinheiros cheios de quê? De medo.
Eles estavam apavorados, eles estavam desesperados por causa da grande força daquele vento que estava agitando aquela grande embarcação. Eles estavam frustrados, eles estavam pensando: nós vamos morrer, nós vamos nos afogar, nós vamos naufragar, não há solução, o que é que nós vamos fazer? Desespero. Não sei se alguns de vocês já tiveram a experiência de estar em alto mar e enfrentar uma grande tempestade. Alguém já teve essa experiência? Lá na nossa igreja nós temos 4 marinheiros, e todos eles 4 já enfrentaram grande tempestade, e eu tenho certeza que foi desesperador, né? Inclusive tem um irmão que próxima semana, aliás, próximo mês, ele vai estar viajando para fazer parte de uma grande viagem também, numa embarcação. Então sabemos que deve ser algo extremamente desesperador, porque você olha para todos os lados, não tem terra, a terra firme está lá nas profundezas do oceano, e apenas o teto que é o céu, e aquelas nuvens, e aquele vento terrível. Então aqueles homens estavam desesperados, eles estavam apavorados, e eles perguntaram: o que é que nós vamos fazer para que possamos acalmar o mar, porque o mar estava se tornando cada vez mais o quê? Tempestuoso. Quem está fazendo isso? Deus. E por que Deus está fazendo isso? Porque houve um homem desobediente, rebelde, que não quis submeter à autoridade do Altíssimo, não queria aceitar o chamado perigoso, ele não queria ir para Nínive, seu projeto é ir para Tarsis, e Deus começa a bagunçar a sua vida, Deus começa a intrometer na sua vida, porque Deus tem autoridade em nossas vidas, Ele é Deus, nós apenas somos servos dele, e ele pode fazer o que ele quiser e se intrometer em nossa vida e fazer até algumas perturbações para que nós possamos acordar, despertar para a sua vontade, a vontade do onipotente Senhor. Então nós vemos que aqueles homens estavam desesperados, tentando com as suas próprias forças tirar algumas coisas da embarcação, mas eles percebiam que cada vez mais o vento estava completamente revolto. E aí no versículo 12 diz: tomai, lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então Jonas é acordado, e quando Jonas é acordado, eles conversam com Jonas, eles lançam sorte, percebem que a sorte cai em Jonas, e Jonas diz: olha, tudo o que está acontecendo aqui é por minha causa, porque eu estou fugindo do Senhor, eu estou fugindo do Deus de Israel, o Deus que fez o mar e a terra. Veja no versículo 9, quando ele diz: e ele lhe respondeu: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então esse Deus que eu sirvo é o Deus que controla as forças da natureza. E a ideia é: o que está acontecendo aqui, essa grande tempestade, foi oriunda do Senhor. Então a única maneira de ser realmente resolvido esse problema é que vocês me lancem ao mar. Interessante que você observa no versículo 10, o versículo 10, quando Jonas revela a sua fuga, o texto diz que então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles já estavam com medo, mas quando eles descobriram que Jonas é um fugitivo, e um fugitivo do grande e soberano Deus, eles ficaram muito mais amedrontados, porque eles sabiam: nós vamos pagar a culpa, nós estamos sofrendo por causa desse homem que está fugindo da presença do Senhor. Então eles já estavam amedrontados, e agora estão extremamente amedrontados, muito mais, tentaram realmente resolver os seus problemas com as suas próprias forças, não conseguiram, e acataram a sugestão de Jonas, e a sugestão de Jonas: me lance ao mar, e eu vou realmente morrer, e vocês serão salvos. E eles fizeram isso. E interessante, irmãos, que quando eles fizeram isso, né, nós vemos o versículo 12, aliás, versículo 15, né? E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar o quê?
a sua fúria. Então o problema foi resolvido. O problema foi resolvido porque o rebelde, aquele que estava resistindo ao Senhor, foi lançado no oceano. Então as águas começaram a ser tranquilizadas, houve bonança, e agora nós vemos que Jonas foi lançado ao mar. E a história não para por aí, como nós sabemos. Deus, ele providencia naquele momento um peixe, né? E aí nós vemos aí no versículo 17, que diz: deparou o Senhor um grande peixe que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus providenciou uma grande tempestade, e agora no versículo 17, Deus está providenciando esse grande peixe para realmente engolir Jonas. Então nós vemos que Deus controla as forças da natureza e os grandes animais, porque tudo é obra do Senhor, nada foge do seu controle. Deus preparou exatamente naquela hora, naquele momento que Jonas foi lançado ao mar, que esse grande peixe pudesse engolir Jonas. Podemos dizer, irmãos, com certeza, devido à rebeldia de Jonas, ele deveria ser mastigado por esse grande peixe, não é verdade? A sua rebeldia, a sua desobediência, a sua vontade de fugir diante do Senhor, a sua teologia tão fraca, pensando: Deus não pode me enxergar se eu chegar na cidade de Nínive, na cidade de Tarsis, o Senhor não vai se intrometer mais na minha vida. Então, devido a essa rebelião, essa rebeldia e essa desobediência de Jonas, ele poderia ser mastigado. Mas o Senhor permitiu que esse peixe grande não mastigasse Jonas, mas engolisse Jonas. E foi exatamente, irmãos, no lugar mais terrível, no lugar mais inóspito, no lugar mais escuro e obscuro, nas profundezas do oceano, que Jonas descobriu que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E foi exatamente no capítulo 2 que nós vemos Jonas fazendo uma oração, né? Nós vemos aí, sim, meu irmão. Podemos fazer Pode. Sim, pode. Vamos fazer um link com um texto que o senhor usou ontem de Mateus 10. Sim, sim. O senhor introduziu a história de Paulo. Jesus falando aos seus discípulos que eles teriam grande oposição. Isso. Tem um momento no texto que ele diz que nada acontece sem que o Senhor permita. Isso. Ele vai dizer que os cabelos de vocês estão contados. Ele vai dizer aqui também que, olha, vocês não devem temer o homem, mas tema a mim, que tanto pode lançar no inferno o corpo como a alma. Fazer um link, né? Como Deus estava no controle de todas as coisas. No contexto de Missões, Mateus 10, ele dizendo aos seus discípulos. Exatamente. É verdade, é verdade. E Jonas não entendia isso, né? Porque ele queria viver independente de Deus, longe do Senhor. E Deus está quebrando os seus conceitos, preconceitos, para que ele entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele controla as forças da natureza, ele controla os animais, né? Providenciando esse grande peixe. E agora, nas profundezas do oceano, ele descobriu: realmente eu posso conversar com o Senhor. E no ventre daquele grande peixe decide realmente conversar com Deus. E está aí no versículo 2 do capítulo 2, versículo 1, diz: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Deus está aqui, né? O lugar não era, irmãos, um hotel 5 estrelas, viu? É um lugar quente, um lugar apertado, né? Imagine o suco gástrico daquele animal queimando a sua pele, desconfortável, a respiração ofegante, um escuro tremendo, trevas terríveis. E ele percebeu: eu posso falar com o Senhor está aqui, o Senhor me proporcionou esse lugar para poder quebrar o meu coração, para poder realmente buscar ao Senhor. Então ele disse no capítulo 2, versículo 2, né, o seguinte, né: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Então Deus pode me ouvir
aqui. O Senhor pode escutar o meu clamor, né? E isso é uma realidade para nós refletirmos, irmãos, porque não existe lugar tão difícil que Deus não tenha acesso. E em qualquer lugar, em qualquer momento do dia, da noite, nós podemos colocar a nossa atenção, fixar o nosso coração ao Senhor, buscá-lo e podemos encontrá-lo e receber o quê? Resposta. Essa oração de Jonas é um reconhecimento, é um quebrantamento do seu coração de que Deus está me olhando, Ele está me vendo nas profundezas do oceano. Estou gritando ao Senhor e o Senhor o quê? Ouviu a minha voz, né? Eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu, eu gritei e Ele ouviu a minha voz. E aí no versículo 3, né, diz exatamente o seguinte, né? Pois me lançastes no profundo do coração dos mares. Quem lançou Jonas? Foram os marinheiros, mas ele entende que não foram os marinheiros que me levaram para cá, foi Deus. Deus me trouxe a essa grande tormenta. Deus produziu essa grande adversidade na minha vida para quebrar o meu orgulho, para quebrar essa ideia de que Deus, eu preciso viver uma vida longe do Senhor, não posso, eu preciso realmente de Deus na minha vida. Então ele entende que não foram os marinheiros que o lançaram ao mar, foi Deus que lançou ao mar e providenciou um peixe grande, imenso, para que ele pudesse passar 3 noites e 3 dias nas profundezas do oceano, um lugar obscuro, desconfortável, 3 dias de quebrantamento, 3 dias de reflexão, né? Às vezes Deus faz isso conosco, né? Às vezes Ele nos lança, né, uma tempestade, uma turbulência, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa prepotência, para que nós reconheçamos que nós precisamos dEle e que precisamos obedecer a Ele e que precisamos estar envolvidos na sua obra, que não é nada mais tão importante de fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas. Então foi lá no ventre desse grande peixe que Jonas decidiu realmente falar com o Senhor. Ele pede ajuda ao Senhor, ele clama a Deus para que o Senhor possa realmente o ajudá-lo. E quando ele diz, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então ele sabe, Deus está ouvindo o meu clamor, Deus está ouvindo a minha prece, Ele está ouvindo a minha angústia, Ele pode resolver essa situação, Ele pode me tirar nesse lugar tão tenebroso que eu estou vivendo. E aí no versículo 9 diz, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Então aqui Jonas está dizendo, Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, eu me comprometo a obedecer ao Senhor. Se o Senhor me tirar dessa situação tão terrível, eu me comprometo a pagar os meus votos, eu vou fazer aquilo que o Senhor está pedindo, né? Então nós vemos um acordo, uma aliança, um quebrantamento e um desejo, aparentemente, de querer se submeter ao Senhor. E logo em seguida, Deus percebendo o quebrantamento do coração de Jonas, ele tomou uma decisão. A decisão de Deus nós encontramos aí no versículo 10. O versículo 10 diz, falou, pois o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na terra, né? Deus manda o peixe, engole Jonas. Fica com Jonas 3 dias no teu ventre, agora cospe ele, vomita ele. E nós vemos aí esse grande peixe obedeceu ao Senhor, e agora Jonas não mais está no ventre daquele grande peixe, aquele grande peixe foi embora, Jonas está em terra firme, Jonas está salvo, ele está em terra segura, agora pode respirar, não num espaço compacto, mas um espaço tremendo, ele está são e salvo, pela misericórdia de Deus. Esse é o Deus que nós adoramos, o Deus de misericórdia e graça. Se nós estamos aqui é por causa da misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, porque a sua misericórdia dura
para sempre. Deus, irmãos, Ele está usando a Jonas, e Ele primeiro quebra o coração de Jonas, para que Jonas possa realmente fazer um trabalho submisso ao Senhor. E agora, Jonas completamente são e salvo ali, naquele contexto, em terra firme. Deus mais uma vez fala com Jonas, no capítulo 3 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: dispõe-te, vai aonde? A Nínive, a grande cidade de Nínive, e faz o quê? Proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Interessante, né? Deus poderia ter descartado Jonas, levantar um outro profeta, e esse profeta mais obediente poderia ter ido lá em Nínive e pregar a palavra, mas Deus disse: não, é você que vai. Eu quebro o seu coração, eu quebro os seus preconceitos, agora completamente moído e humilhado, você vai fazer aquilo que eu mandei. Então a vontade de Deus não mudou, a ordem de Deus não mudou, o seu mandamento e o seu chamado é o mesmo. A cidade de Nínive precisa de um pregador, a grande cidade maldosa e perversa precisa ouvir uma mensagem realmente profunda, clara e de condenação, e quem vai pregar é você, Jonas. Vai à grande cidade, a cidade de Nínive, e prega contra ela, prega a mensagem que eu estou decretando. E agora Jonas não tem opção, né? Ele precisa agora se submeter às orientações do Senhor, e agora ele precisa ir à cidade de Nínive, né? E pregar contra ela. E aí no versículo 3, nós vemos uma mudança radical, né? No capítulo 1, Jonas se dispôs, não para ir para Nínive, mas para Tarsis. Agora, depois de toda a humilhação, de todas as tempestades que Deus produziu na vida de Jonas, agora ele está disposto a obedecer. E o texto diz que levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Amém. Um homem obediente agora, precisou levar umas pancadas, precisou levar umas lapiadas do Senhor para poder se humilhar e obedecer ao nosso Deus e submeter àquele grande chamado. Então Jonas foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, a cidade de Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Então Jonas começa a percorrer a cidade de Nínive, né? E ele começa a pregar na cidade de Nínive, e a mensagem é: 40 dias Nínive será subvertida. Contagem regressiva, os dias estão passando e a hora da condenação vai chegar. A 40 dias Deus vai destruir a cidade de Nínive. Essa era a mensagem que Jonas está pregando. Não é uma mensagem: olha, Deus te ama, Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, Deus quer conquistar os seus corações, né? A mensagem é: Deus vai destruir. Vocês alcançaram um ponto máximo de maldade e de perversidade que está insuportável aos ouvidos e olhos do Criador, e ele decidiu exterminar a cidade de Nínive. Nós podemos lembrar de algum momento na história onde alguma cidade foi destruída por Deus? Sodoma e Gomorra, né? Nós vemos que a criminalidade, a prostituição, a imoralidade era tão gritante que Deus destruiu aquela cidade de uma maneira impressionante, tirando Ló e a sua família, né? Porque Ló era um homem de Deus. Mas infelizmente a cidade foi destruída. Então certamente era isso que iria acontecer com os ninivitas. Deus estaria ao ponto de destruir a cidade de Nínive. E aí nós vemos que nas suas andanças, Jonas andando para um lado e para o outro, entrando nas ruas de Nínive, pregando: a cidade será destruída, Nínive será subvertida, 40 anos, há 40 dias, daqui a 40 dias, 39 dias, 38 dias, 37 dias, 35 dias, 20 dias, ou seja, Nínive vai ser subvertida. Essa foi a mensagem.
E ele começa a pregar. E ele começa a anunciar uma mensagem acusativa, uma mensagem que realmente Deus iria castigar de uma maneira terrível, e a cidade iria ser reduzida a cinzas. Essa cidade linda e maravilhosa, essa cidade imponente, a capital do Império Assírio, essa cidade grande e maravilhosa. Na perspectiva de Jonas, Deus iria mandar fogo do céu, iria devastar a cidade, pessoas iriam estar sendo queimadas, a cidade seria destruída de uma maneira terrível, e Deus iria castigar duramente o seu povo. Esse povo, os ninivitas, essa era a mensagem. Só que acontece algo muito interessante, né? Que durante a pregação da palavra, a mensagem acusativa, a mensagem ofensiva, a mensagem que causava uma grande acusação e mostrava o pecado das pessoas, porque eles sabiam que iriam ser castigados por causa da sua maldade, não produziu nos ninivitas ódio de Jonas. Vamos matar esse homem, esse pregador, esse profeta, vamos esfolar ele vivo, vamos vazar os seus olhos, vamos cortar as suas mãos, vamos decapitá-lo, vamos jogá-lo no óleo quente. Não, nós vemos que os ninivitas, ao ouvir essa mensagem que a cidade seria destruída, o texto diz que os ninivitas, o que? Eles creram em Deus, né? Eles perceberam que é verdade. Nós somos maus, nós somos cruéis, nós somos violentos, nossas mãos estão manchadas de sangue, nós já maltratamos e torturamos tantas pessoas, e é verdade, nós somos uma nação criminosa, nós somos pessoas perversas. E o texto diz que eles começaram a se quebrantar diante de Deus por causa da mensagem de Jonas, e eles começaram a proclamar um jejum, eles começaram a se vestir com panos de sacos, e eles começaram a reconhecer que, olha, vamos clamar a Deus, e vamos pedir a Deus misericórdia, e vamos pedir a Deus realmente a sua graça, para que isso não venha a acontecer. Essa mensagem foi tão profunda, irmãos, que o texto diz lá no versículo 6, que alcançou o coração do próprio rei. O rei de Nínive, ele também levanta-se do seu trono, ele tira as vestes reais, né? O texto diz que ele cobriu também de pano de saco, assentou sobre cinzas. Então o próprio rei também reconhece o seu estado pecaminoso, ele reconhece que toda a maldade que a nação ninivita fazia, porque ele estava no comando, ele permitia, ele autorizava, ele dava as ordens para que aquela nação fosse uma nação perversa e cruel. E ao rei, depois pensando na mensagem de Jonas, que incomodou muito o seu coração, ele fez uma proclamação, ele manda divulgar na cidade de Nínive que todas as pessoas, homens, animais, bois, ovelhas, que não vão ao pasto, que todos devem ser cobertos, né? Cobertos de panos de saco, que devem clamar fortemente a Deus, e eles devem se converter. Então vamos fazer um clamor, vamos suplicar a graça de Deus, vamos suplicar a misericórdia do Senhor. Talvez ele desista de agir com hostilidade em nossa nação. E a ideia é exatamente no versículo 9, que diz: quem sabe se voltará a Deus, quem sabe Deus se arrependerá, quem sabe nós possamos mostrar para Deus, o Deus de Jonas, o Deus dos hebreus, o Deus que fez os céus e a terra, que nós estamos realmente quebrados, quebrantados, arrependidos. Vamos clamar. Esse é um tempo não mais de festejar, esse não é um tempo mais de pular de alegria, é um tempo de colocar a cabeça no pó e clamar ao Senhor, para que o Senhor possa apartar a sua fúria, e assim talvez nós não venhamos a perecer. Então esse foi o clamor do povo ninivita. E aí nós vemos as pessoas clamando
com a cabeça no chão, né? A nação inteira, nós temos o rei, nós temos as pessoas, elas não estão mais se alimentando, elas estão jejuando, elas estão suplicando ao Senhor realmente a sua graça, a sua misericórdia. O palácio, os súditos, o rei, todas as pessoas que faziam parte daquela cidade grande, imensa, prostradas, clamando, desejando realmente que o Senhor se voltasse para elas, não com o seu braço forte para castigar, mas com a sua mão graciosa para poder perdoar. E acontece um milagre. O milagre é que no versículo 10, a mensagem de Jonas, acusativa, produziu um efeito tão benéfico no coração das pessoas. E Deus viu, o texto diz que Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que se tinha dito que lhe ia fazer, e ele não fez. Então Deus disse: eu não vou mais punir. Por que Deus fez isso? Porque Ele percebeu que o arrependimento era um arrependimento verdadeiro. Era um arrependimento genuíno. Aquelas pessoas estavam ali desesperadas, contritas, abatidas. Elas reconheceram, elas confessaram os seus pecados, seus atos de maldade. E Deus percebe que, olha, eu não vou mais castigar, eu não vou mais punir essa cidade, eu vou perdoar, não vou mais castigar, não vou mais derramar o meu ódio, a minha fúria e o meu julgamento, porque houve arrependimento. É isso que aconteceu em nossas vidas um dia, não foi? Nós estávamos nas trevas, o Senhor Jesus, deu a sua vida por nós, através do seu sacrifício, Ele nos perdoa e nós reconhecemos o nosso pecado, clamamos ao Senhor: perdoa os nossos pecados, Jesus me purifica, e Ele nos transformou, e agora nós somos servos, nós somos salvos pela graça de Deus, pela generosidade do Senhor, e ainda estamos vivendo debaixo da graça, porque se Deus por um minuto tirasse a sua mão graciosa de nossas vidas, nós iríamos perecer. Então esse Deus de Jonas é o Deus que nós adoramos e servimos, é um Deus misericordioso e gracioso, que se comove com o arrependimento verdadeiro e se comove com a contrição do coração do homem. E aí nós avançamos para o final, vemos agora um outro lado de Jonas. No capítulo 4, Jonas poderia se alegrar: que maravilha, Deus trabalhou no coração dessas pessoas, elas estão arrependidas, não vai haver mais punição, não vai haver mais castigo, e eu tive um sucesso no meu ministério, uma nação inteira se converteu. Ele deveria estar pulando de alegria, porque ele pôde perceber grande sucesso na sua mensagem, e houve de fato uma mudança no coração das pessoas pela palavra, pela mensagem que ele estava pregando. Mas o que nós vemos não é isso. O que nós vemos, irmãos, no capítulo 4, versículo 1, que diz: com isso tudo, desgostou-se Jonas extremamente, e ele ficou irado. Ele ficou furioso com Deus, ele ficou zangado, porque Deus deveria destruir e não desistir da destruição. Ele fica furioso porque Deus deveria castigar de uma maneira gritante a vida daquele povo, mas ele percebeu: Deus desistiu, e eu estou com raiva de Deus, Agora, quando ele estava no mar, quando ele estava dentro da barriga do grande peixe, quando ele clamou ao Senhor, Deus poderia não ter ouvido o seu clamor. Deus foi gracioso com Jonas, Deus foi misericordioso com Jonas, Deus ouviu a prece de Jonas, Deus ouviu o seu clamor, a sua confissão, e Deus tirou Jonas daquela situação opressora e trouxe a ele a terra firme. Agora Deus está concedendo à nação inteira o privilégio da graça, da misericórdia, e Jonas está o quê? Furioso com Deus. Que homem extremamente egoísta,
porque ele queria ver aquele povo sendo castigado. Inclusive o texto diz, não é, que ele saiu da cidade para exatamente ver o que iria acontecer. Ele estava esperando completar aqueles 40 dias para ver se realmente Deus iria castigar ou não aquela grande cidade. Inclusive a situação de Jonas é tão deprimente, ele fica tão furioso, que o versículo 3 diz: eu peço-te, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele perdeu a esperança, perdeu a alegria. Olha que coisa estranha, não é verdade? Ou homem difícil, ou coração duro, ou coração impenitente, o coração realmente é duro, como se fosse um diamante. Ele passou por uma experiência tão traumática, tantas lutas que ele enfrentou ali naquele ventre daquele grande peixe, mas o ódio, a arrogância, o orgulho ainda reina no seu coração. E inclusive Deus, né, ele ensina Jonas aqui no capítulo 4, ele manda uma planta crescer rapidamente, e aí nós vemos aqui, não é? E essa planta no versículo 6, ela cresce de uma maneira tão maravilhosa e dá uma sombra, em menos de 24 horas, aquela planta cresce e dá uma sombra para Jonas. Ele está ali longe da cidade, no sol quente, aquela planta trouxe um alívio, uma maravilha, né? Eu tenho uma sombra, eu estou tranquilo, eu estou mais confortável aqui. E aí Deus diz no outro dia a um verme, e ataque essa planta, e esse verme chegou no versículo 7, e esse verme atacou a planta de uma maneira tão forte que a planta, ela secou e morreu em pouco tempo. E quando aquela planta morre, né, nós vemos que Jonas mais uma vez fica furioso com Deus e reclama com Deus, né? Inclusive aí no versículo 8 diz, versículo 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. E nascendo o sol, versículo 8, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si o quê? A morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Mais uma vez ele pede para morrer, né? Que coisa boa, irmão, saber que Deus às vezes não escuta a nossa oração. Não é verdade? Às vezes quando a gente está furioso, a gente fala coisa que não deve. É ou não é? Né? A gente está chateado, agitado, a gente deseja o mal, fala o que não deve, grita e tal. Ainda bem que Deus não escuta algumas das nossas orações. Porque Jonas, nesse texto, ele pediu para morrer 2 vezes. Deus disse, eu não vou matar você. Você vai ver a minha graça prevalecer naquele povo, né? Então vemos, irmãos, não sabemos o resultado dessa história, né? Como Jonas morreu, há quanto tempo ele ainda sobreviveu. Essa é uma coisa que eu vou, quando chegar no céu, e se Jonas estiver lá, eu vou falar com ele. Se ele não estiver lá, aí eu não vou perguntar, né? Enfim, mas não sei o resultado da história, mas o que nós podemos aprender com esse chamado que Deus fez na vida de Jonas, algumas coisas interessantes, e aí partindo para o final da nossa história, né? Deus é quem escolhe, e Deus não escolhe erradamente. Quando Deus chama, é a pessoa que Ele chamou para essa função e essa responsabilidade. Não vale a pena fugir da presença de Deus ou querer ser independente. Se rebelar contra o Senhor é uma gravidade tremenda para as nossas vidas. Nós podemos enfrentar muitas agonias porque nós não queremos nos submeter às orientações do Senhor. Então não adianta fugir. Se Deus chamou, e nós somos chamados por Deus, nós somos chamados não apenas para sermos filhos de Deus, que isso já é algo maravilhoso, mas
nós somos chamados também por Ele para pregar o Evangelho. Ah, mas eu não fui chamado para ser um missionário lá na China, no Japão, no Paquistão, na Arábia Saudita, na Coreia do Norte, mas eu fui chamado por Deus para pregar o Evangelho ao meu vizinho, aos meus familiares, às pessoas que estão na minha sala de aula, na faculdade, no meu trabalho, na minha vizinhança, as pessoas que talvez estejam na fila de banco quando eu estou fazendo algum pagamento, ou seja, as pessoas mais próximas, naquele dia talvez seja a pessoa que Deus quer que você fale e pregue o Evangelho. Então, nós não podemos nos omitir, não adianta realmente se calar, nós precisamos falar e pregar a palavra do Senhor. Uma outra coisa que também nós podemos aprender com a história de Jonas é: Deus responde às orações. E nos momentos mais tenebrosos das nossas vidas, nós podemos encontrar com o Senhor, né? E receber dele a resposta às nossas orações. Jonas merecia ser punido, mas foi preservado por causa da misericórdia e a graça de Deus, do Deus que nós adoramos e servimos. E aí, concluindo o nosso pensamento, irmãos, e aí fazendo essa reflexão, né? Como Deus é paciente. Deus fala ao vento e o vento obedece, e é produzida uma grande tempestade. Deus fala ao grande peixe e diz: engole Jonas, e o peixe obedece. Deus fala ao peixe, vomita esse homem, o peixe obedece. Deus fala para a planta, cresce rapidamente, e a planta imediatamente cresce e dá uma sombra maravilhosa para Jonas naquele dia. Deus fala para o verme: devora essa planta. O verme obedece e devora a planta. Deus fala para Jonas: eu não quero, eu não vou, eu faço o que eu quero. Quantas vezes nós agimos assim, né? Que Deus possa quebrantar o nosso coração e que nós possamos, irmãos, ser mais humildes, atentos àquilo que Deus quer para as nossas vidas, e sabemos que aquele que começou uma boa obra em nós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Se você é chamado, se você é filho de Deus, se você é crente em Jesus Cristo, Deus está trabalhando na sua vida para uma obra especial. Então, esteja atento e atuante também nesse grande projeto de Deus para a sua vida. Pai amado e eterno, queremos agradecer, Senhor Deus, por essa ilustração maravilhosa, essa história linda, Pai, que muito mexe conosco, porque muitas vezes nós nos assemelhamos a Jonas e reconhecemos, ó Deus, como ele deu muito trabalho para o Senhor. Nós também muitas vezes, ó Pai, damos muito trabalho para Ti. Ó Deus, nos ajuda a sermos mais obedientes, mais submissos à Tua vontade, e trabalha, ó Pai, em nossas vidas, em nosso coração. Abençoa esta igreja, ó Pai, abençoa também o líder desta igreja, o pastor Robério, sua família, a liderança dessa igreja, que esses irmãos, ó Deus, estejam unidos nesse grande projeto de evangelização, de salvação de almas, e que esta igreja cresça para a glória do Teu nome, Pai. Nós pedimos gratos, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pastor.